os mesmos acordes. Tá aqui. Você sabe que o acorde que você vai fazer é um Ré. Estou fazendo isso aqui. Usando só aí, usando só as notas que você está pegando para fazer o acorde. Aí você está pegando só isso. Só que quando você conhece o campo harmônico de onde do tom que você está tocando, você abre um leque, porque em vez de fazer só dentro de você. Então, só que eu estou usando as notas do campo harmônico, que foi o que eu fiz. Mas aí você tem que treinar exatamente isso. Você tem que treinar isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar de pé. 8 horas, vamos dar início. Glória ao nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos dar início. Amém? Pai, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti na noite desse dia. Obrigado, Deus, por mais uma aula. Obrigado pela escola. Obrigado pelo tempo, Pai, de aprendizado. Que possamos estar abertos, Deus, a tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar, falar conosco. Possamos sim, Pai, ser transformados à imagem do Filho de Deus, Pai. Sabemos, Pai, que a graça tem o poder, Pai, de nos salvar, mas a glória do Senhor nos transforma. E é como, Pai, a nossa vereda como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. Te pedimos para que o Senhor, Pai, prepare um ambiente propício, para que o Senhor opere em nós, Pai, opere dentro de nós. Faça, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Estamos, Pai, sujeitos, estamos, Pai, debaixo daquilo que o Teu Espírito, Pai, propôs a fazer dentro de nós. Nós oramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Graça
o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu
meu ser se enche de bondade, eu passo a ser. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, fiel amigo de todas as horas, o condutor que nos conduz pelo bom caminho e testifica o caminho. Espírito Santo, nós abrimos nossos corações para que o Senhor tenha plena liberdade de falar, de operar, de ministrar, de corrigir, de apacentar, de aconselhar dentro de nós, Senhor. Estamos aqui, Deus, de fato, para sermos tocados pelo Teu Espírito. Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra tem poder, Senhor. Por isso nós, nesse dia, oramos, abertos e receptíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que Satanás não coloque a mão naquilo que é nosso, os nossos sentimentos, emoções, vontades, nem na nossa dor, Pai. Que Satanás, Pai, seja proibido, Pai, de tocar no passado, no presente, mas que possamos, Deus, único e exclusivamente sermos ministrados e tocados pelo Senhor, Pai. O único doutor que existe aqui, Deus, é o Emanuel, Deus conosco. Aquele, Pai, que opera, aquele que faz e faz completo, Pai. Submetemos, Deus, a Tua palavra e levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, Pai. Como assim Paulo declarou, Pai, para que, Senhor, nós venhamos tirar, Deus, toda desobediência, fazer vingar, Deus, a obediência, quando a desobediência, Pai, for rejeitada dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, você que tem dízimos, trouxe seu dízimo, suas ofertas, primícias, esmolas, você pode sair do seu lugar. Então liberta-me de mim,
Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. E quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito. Glória ao nome de Jesus. Sobre a carne. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Vamos começar. Aula passada nós falamos sobre as lembranças que muitas das vezes nos acometem, norteiam pensamentos, né? E esses pensamentos são baseados em carências e que todos nós temos, irmãos, sem exceção, todos nós. Falamos sobre os efeitos da queda. E após a queda, irmãos, foi um strike, foi todo mundo sendo pego, a verdade é essa. E não tem quem escape, uns mais, outros menos, mas ninguém escapa. Os efeitos da queda são terríveis, devastadores, essa é a verdade. Então a gente tem que cuidar, porque lembranças, elas surgem, né, na nossa mente, alguns pensamentos, e vai norteando, na verdade controlando pensamentos, e fundamentado em carências, né? A gente sabe que pensamentos modelam comportamentos. Então já é ruim pensar, o pior é fazer, né? Então a gente não escapa disso. Então são pensamentos da alma que vêm, tristeza, amargura, né? Fraqueza, desânimo, pensamentos de ódio, insegurança, inferioridade. E isso vai, na verdade, essas lembranças, elas vão vindo, vão ecoando dentro da gente, gerando aí pensamentos, né, terríveis, na verdade, ok? Depois nós falamos sobre, fomos lá na escola de cura um pouquinho, sobre as fortalezas, né, que se estabelecem na mente, na verdade, as fortalezas mentais, essa legalidade que nós damos, na verdade, de pensar ou deixar que Satanás faça ninho na nossa mente, e isso gera espíritos aprisionadores de mente, porque ele tem legalidade para, né, atuar nesse pensamento nosso, quando a gente alimenta esses pensamentos, ok? E nós terminamos, quem lembra, nós falamos sobre algo muito, mas muito violento aqui, que se você pegar isso, irmãos, a nossa alma, ou a gente só processa aquilo, a forma como a gente a alimenta. Se a gente deixar esse leão morrer de fome, ele vai morrer de fome. Então, na verdade, não é só a nossa alma que está com essas coisas. Lembra que eu falei aqui das janelas da alma? Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, isso na verdade é o alimento que você traz para dentro de você. Então você pode, na verdade, cortar certas coisas, né? Como Paulo mesmo falou, que nós devemos reter o que é bom. Isso significa, nós temos o poder de deletar aquilo que é ruim. Existe esse poder em nós. Só que o que a gente faz? A gente vê ou a gente ouve, as janelas da alma são acionadas, e o que a gente faz? A gente traz para dentro da gente. Por quê? Porque, como eu falei aqui, a nossa alma tem um imã. Às vezes é ruim sentir dor, mas a gente tem o prazer de puxar aquilo para dentro da gente. Por quê? Porque eu vou lembrar, eu vou trazer, eu vou fazer, eu vou sentir esse ódio, eu vou sentir essa raiva, eu, e a gente fica esse eu, e esse eu vai crescendo. Então lembra-se disso, que isso é um segredo muito forte, né? Eu li até, pegando o final da última aula, Mateus 6:22, lembra? Falando que a candeia do corpo são os olhos. Isso significa, o que ilumina o seu corpo, o que está aqui dentro, veio pelos olhos. Então as janelas da alma, tanto o que você vê como o que você ouve,
você está conseguindo o quê? Absorver e trazer tudo para dentro. Então, se você consegue ver, se você consegue ouvir, e você consegue não trazer para dentro, deletar isso da sua vida, a sua alma vai ser muito mais limpa do que você imagina. Amém? Então pense depois sobre isso. Criamos algumas, lembra que eu falei aqui, criamos algumas coisas que são e criamos algumas coisas que não são, né? Que são fantasiosas. A gente começa a imaginar, delirar certas coisas, e a gente vai criando um fantasma dentro da gente, ok? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, se a gente às vezes fala muita coisa, porque está dentro de nós, aquilo está encharcado, e não obstante da gente conseguir ver o que está dentro de nós, pelo aquilo que estamos falando tanto, a Bíblia também diz que o justo ele se fartará do fruto dos seus lábios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios, vamos lá, Mateus 12:34, você que está anotando. Raça de víbora, como podem vocês, são maus e dizem coisas mais, pois a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 18, 20 a 21, diz assim, ó: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Isso é muito forte, é meio ligado àquilo que Tiago fala sobre a língua. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto. Isso significa, o homem se farta do fruto dos seus lábios, ele vive daquilo que é do fruto dos seus lábios. Então vamos lá, não obstante a gente pensar, se a gente está pensando é porque está no coração, porque a boca só fala o que está cheio o coração. Então se está cheio no coração, a gente vai falar. O pior é quando a gente fala, que a gente vai se fartar daquilo que a gente está falando. A sua vida vai ser aquilo que você está falando. Lembra lá, como imaginou meu coração, assim ele é. Então a nossa imaginação, os nossos pensamentos, a gente começa a colocar isso para fora, e a gente pavimenta, a gente constrói uma ponte para andar em cima daquilo que estamos falando, ok? Porém, segundo aos Coríntios 4:16, diz que não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior contudo se renova de dia após dia, ok? Algumas coisas que estamos complementando. Para a gente terminar essa partezinha aqui rapidinho, falamos também sobre, muitas das vezes a gente está andando em trevas e não sabe. Por quê? Porque a palavra trevas no original, ela é ignorância. Então a gente fala, as pessoas estão em trevas, a gente pensa no amigo lá que está lá no candomblé, né, batendo tambor. Você fala, ele está numa tremenda treva. E às vezes a gente está dentro da igreja evangélica vivendo em trevas. Por quê? Porque a gente está vivendo ignorância. Então a ignorância, ela cega. Então a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Isso significa, estavam na ignorância, estavam em trevas. Então o povo não foi destruído porque faltou oração, jejum, igreja. O povo foi destruído porque estava em trevas, ignorância. Então a ignorância, eu quero trabalhar com você algo aqui sobre uma boa consciência, que Paulo ensina a Timóteo, que é libertador. Amém? Amém, irmão? Você está vivo aí? Não é só na conferência você tem que ficar aqui você tem que Deus está me curando e libertando. A gente é idólatra, irmãos. Quando a gente está na conferência, a gente e a gente vem para uma aula dessa, irmão, a gente tem que a alma está gritando. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está sendo liberada e ela é vida. Vamos lá, para a gente começar. A gente cuida tanto do nosso corpo. Quem deu comida para o corpo hoje? Quem vestiu o corpo hoje? Quem cuidou daquele dedinho que bateu na geladeira? Amém. Então a gente cuida, né? Bem direitinho, né? E por que a gente não cuida da alma?
Por que a nossa alma está cheia de lixo, irmãos? Por que a nossa alma está entulhada de coisas? Por que a gente não cuida? A gente só cuida daquilo que a gente vê. Está com fome, come, tem que se vestir, tem que, cuidar do machucado, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar de não sei mais o que, cuidar de tanta coisa, e a alma está um lixo, um sepulcro caiado, que dentro está morto. Então o Senhor nos convida a olharmos para dentro de nós, porque a nossa beleza está dentro. Amém? Glória a Deus, a nossa beleza está dentro. A gente tem que mostrar dentro a nossa beleza. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero trabalhar com você algo aqui. O Espírito Santo falou nessa tarde, final de tarde comigo, algo que eu me lembrei de uma passagem que eu falava muito antigamente, no meu diaconato, ensinava alguns jovens. 1 Timóteo 1:5, Paulo ensinando a Timóteo, falando assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Isso aqui é algo que tenta nortear minha vida todos os dias. Eu tento me enquadrar nesses 3 tópicos todos os dias da minha vida. O fim do mandamento é, Timóteo, o amor de um coração puro, limpar cada dia mais por dentro, uma boa consciência e uma fé não fingida, de relacionamento verdadeiro com Deus, com o Pai. Porém, eu quero me ater no segundo tópico, uma boa consciência. O que eu quero dizer sobre isso? Todas as feridas que nós tivemos, ela foi algo destrutivo para a consciência. Então, feridas destrói uma boa consciência. Lembra aqui que falamos da cosmovisão? Então, feridas, elas destroem a forma de ver, uma consciência verdadeira. O que é uma consciência verdadeira? É uma consciência, obviamente, segundo o padrão de Deus ou o padrão bíblico. Então eu acho, não, ninguém quer saber o que você acha, nem seu marido, nem seu filho, nem sua esposa, nem ninguém, nem o pastor, nem a ovelha quer saber o que o pastor acha. Nós queremos saber o que o padrão bíblico diz. Pastor, mas tem muitas coisas que eu não sei o que fazer. Irmãos, a Bíblia diz sobre tudo. Desculpa, mas ela diz sobre tudo. Ah, mas às vezes, então para de preguiça, vamos ler. Mas ela diz sobre tudo. Então, uma boa consciência que Paulo está falando a Timóteo é libertador. Liberta as minhas emoções, liberta os meus mais sentimentos, meus mais pensamentos, porque agora eu enquadro a minha mente no pensamento de Deus, ok? Só que o que as feridas fazem? Destrói a consciência. Se você perguntar para um cara, ele acabou de roubar ali, a polícia pegou ele, por que você roubou? Ah, porque eu pensei que tinha que roubar. É a consciência dele. Você vai arrancar? Por que ele falou que tinha que roubar? Porque ele estava passando fome. Quem vai tirar isso de dentro dele? Cara, mas é errado roubar. O que ele vai falar? Mas eu estava passando fome. E muitas vezes você não tira de dentro dele. Depois ele vai ver, prisão, etc. Ele pode, realmente não vale a pena, não é para mim fazer isso. Mas em certos momentos ele foi lá e roubou. Então, feridas de coisas da vida roubam a nossa consciência, um padrão consciente com o pensamento, a mente de Deus. E isso, irmãos, tem destruído a nossa vida, porque não conseguimos nos libertar de sentimentos, de más pensamentos que norteiam todos os dias a nossa vida e a nossa história, por causa de uma boa consciência. Então o que é uma boa consciência? O padrão de Deus. Como que o filho tem que se comportar? O padrão diz que ele tem que ser submisso, obediente aos pais. Como é que é o padrão que Deus diz de uma boa consciência de uma esposa? Submissa ao marido. Qual é o padrão de consciência para o marido? Amar a sua mulher. Qual é o padrão de consciência do pastor? Cuidar da igreja, ainda que tenha uma cajadada nela, mas cuidar dela, aleluia, quem está aí?
Qual é o padrão da ovelha? Eu acho que, Tino, você não tem que achar nada. O padrão bíblico vai dizer como você tem que se comportar como ovelha. Qual é o padrão de consciência de um cidadão? Não sei, pastor, não é o mundo, está aqui. A Bíblia fala sobre o patrão, fala sobre o trabalhador, fala sobre o funcionário, fala sobre as autoridades. A Bíblia fala sobre tudo, irmão. É só a gente ler. Então deixa eu dizer, por que muitas das vezes nós não conseguimos, vamos atender um casal, sempre, irmão, sempre um vai apontar para o outro. Estou mentindo ou não? Sempre um vai apontar. Ele fez isso, não, mas ela também fez isso, não, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo ontem, mas ele fez isso hoje, mas ela fez, e ela fez, e ele fez, e ela fez, e não muda nada. Por causa de uma boa consciência, devido feridas, passados, dores, não se tem um alinhamento ou um entendimento, não consegue se desenvolver. Você pega duas pessoas que brigaram, aqui o Fábio e o Humberto, não, mas ele fez isso, não, mas ele está me devendo, não, mas ele fez aquilo, mas quem é que está saindo errado? Não sei, ele fez, não, mas ele também fez isso, ele fez aquilo, acabou, irmão, ninguém chegou, por causa de Então deixa eu dizer, as feridas, o passado, a dor, eles destroem. Eu não sei quantos lembram aqui, irmãos, nós falamos na escola de cura e está ligado, lembra, nós falamos das portas cognitivas, quem é que lembra? Que feridas, eles anulam ou fecham portas de cognição. Então vamos supor, essa porta aqui se chama sensibilidade. Se essa pessoa ela foi muito ferida, agressões severas, ela chegou a fechar ou quase anular a sua porta sensitiva, a sua porta de sensibilidade. Isso significa que essa pessoa vai ser simplesmente fria e calculista. Então, feridas não me dão uma boa consciência. Então, como me libertar? Como falar dessa desgraça desse pensamento? Essa miséria que está na minha cabeça? Essas lembranças, como me libertar sentimentalmente das coisas? Irmãos, preciso tratar aqui, não tem jeito, porque se eu não trato aqui, eu não libero uma boa consciência. O casal vai se divorciar, senta o pastor com os dois, e a pastora vai dizer, e aí, o que está acontecendo? Acontecendo isso, mas é culpa de quem? Culpa dele. Não, eu acho que é culpa dela. Não, é culpa dele. Irmão, não tem jeito. Agora, o que é uma boa consciência? Quem errou vai dizer, pastor, errei. Pastor, estou desenquadrado, estou andando fora do que eu disse. Não chega nem no pastor, porque em casa, ele já vai chegar e falar, estou andando fora da posição. Acabou, por causa de uma boa consciência. Só que nós aumentamos o nível de feridas e desgraças na nossa vida, porque as feridas gera uma má consciência, ou destrói a consciência. Nós vamos vivendo segundo aquilo, a cosmovisão que nós entendemos, com as experiências, desenvolver um padrão que não é bíblico, um padrão lá de Eva, um padrão da serpente, um padrão da terra, um padrão do diabo, o padrão do mundo, mas não um padrão bíblico. Então eu norteio toda a minha vida e caminho em cima de um padrão que não é de Deus, não é bíblico. E como é que a gente faz? Só tem um jeito, voltar aqui. Se você não decidir, irmãos, tratamos aqui duas escolas de cura. Agora, libertação, estamos caindo quase na mesma coisa, porque nós estamos falando do que? Se liberar. Libertação é isso. Se libertar, se liberar de o que? Pensamentos de dor, passado, tragédia, desgraça, traição, que vieram o que? Do passado. E se a gente não trabalhar desse jeito, irmãos, isso continua destruindo uma consciência pura, uma boa consciência. Então vamos lá, se a gente pegar aqui diversas situações que acontecem em um dia, pega um dia, a cidade de Uberlândia, aquele ali matou, aquele ali roubou, aquele ali traiu, aquele ali...
a gente vai perguntar: por que você fez isso? Porque eu pensei que tinha que fazer. Por quê? Porque foi assim, assim, assim. Ele estava me devendo, não me pagou, fui lá e matei ele. Debaixo da consciência dele, o que ele diz? Estou certo. Por quê, irmãos? Porque coisas do passado não foram resolvidas, e quando não são resolvidas, destrói uma consciência. E aí a gente fica andando em cima de uma rua esburacada, onde esses buracos falam o quê? De coisas que não diz respeito ao padrão de Deus, ao padrão bíblico. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência. Boa consciência só se existe quando nós começamos a anular essas portas, essas feridas que gritam ainda na nossa alma e dentro da gente, irmãos. Não tem jeito. Então, o trabalhador, ele tem que ter uma boa consciência, o patrão tem que ter uma boa consciência, o cidadão tem que ter uma boa consciência, o filho tem que ter uma boa consciência, o pai tem que ter uma boa consciência, o marido tem que ter uma boa consciência, a esposa tem que ter uma boa consciência, o pastor tem que ter uma boa consciência, as ovelhas têm que ter uma boa consciência. Isso significa, todo mundo tem que ter uma boa consciência, porque se tivesse, irmãos, a igreja seria melhor, o mundo seria melhor, tudo seria melhor, o trabalho seria melhor, as empresas, tudo que você pensa, seriam melhores. A questão é que falta a boa consciência, por causa de coisas que nós, irmãos, fomos refém lá atrás, ou nós procuramos, né? Às vezes a gente se machuca naquilo que a gente procura. Lembra? Ou a gente acessou, ou a gente foi acessado. Então alguma coisa abriram essas feridas em nós, e isso tem o que? Destruído a nossa consciência. Irmão, se você parar para observar, você vai ver isso todos os dias e todas as horas, a falta de uma boa consciência. Todos os dias e todas as horas. Para amanhã no dia, passa o dia inteiro pensando sobre uma boa consciência. Você vai ver. Então as pessoas, elas norteiam a sua vida a partir daquilo que elas viveram. E elas vão desenvolvendo uma má consciência, ou a consciência está totalmente destruída. E aí a gente vai observar, querido, que o desequilíbrio que nós temos, psicoemocional, o desequilíbrio emocional está ligado justamente à questão dessas feridas que vieram dessa consciência. Então às vezes a gente olha um desequilíbrio terrível emocional, mas esse desequilíbrio está ligado justamente, irmãos, à falta de uma consciência. Por quê? Porque quando a gente pensa que se deveria fazer alguma coisa, a gente olha à luz da Escritura e deveria se fazer alguma coisa, você vê a pessoa fazendo outra. Então por que esse desequilíbrio? Porque o desequilíbrio emocional está ligado à falta da consciência. Porque quem é consciente não tem desequilíbrio emocional. Amém? Então como que a gente consegue começar a se libertar dessas coisas? Como é que a gente consegue começar a curar, a limpar, a libertar o nosso interior? Quando a gente entende, irmãos, que toda falta de consciência, ela vai gerar desequilíbrio. Então, pastor, deixa eu ver se eu sou uma pessoa equilibrada ou desequilibrada emocionalmente. Olha, irmãos, para a consciência. Você já viu aquele pai e a mãe que deu um duro para criar um filho e tal? O filho cada vez mais ele vai crescendo, ele vai condenando a casa, condenando a mãe ou condenando o pai pelo aquilo que deu. Você vê que isso é uma falta de consciência. Por causa, e isso tem gerado o quê? Um desequilíbrio emocional. Então não consegue ter um parâmetro de dizer: o meu pai e a minha mãe deu o que tinha da vida para me criar, para mim estar aqui. Então essas faltas que nós temos de uma consciência clara, de olhar uma situação e ter uma consciência clara, isso diz respeito, irmãos, às feridas que ainda falam, que ainda gritam, que ainda estão abertas, as dores que sentimos, que muitas vezes nos leva até um estado, às vezes, de inconsciência. Você sabia disso? Feridas nos levam a um estado de inconsciência. A pessoa parece estar inconsciente por causa de feridas abertas. Amém?
Agora deixa eu dizer, a verdadeira consciência, o padrão bíblico, coloca tudo em ordem. Você ouviu isso? Está comigo aqui? Amém. A partir de hoje você vai dar uma olhada na sua vida? Amém? Todos nós vamos olhar para a nossa vida. O verdadeiro padrão, a verdadeira consciência coloca tudo em ordem. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje você vai olhar para dentro da sua casa, para dentro das suas atitudes, para dentro daquilo que você fala. Isso é cristianismo. Se a verdadeira consciência ela consegue colocar tudo em ordem, as coisas a partir de hoje vai ter que dar uma alinhada em nosso redor. Amém? Vamos tirar a prova real disso? Rapaz, eu não estou acreditando em vocês. Amém, amém, amém. Amém, amém. Mão mirrada. A verdadeira consciência vai padronizar, vai alinhar, vai colocar tudo em ordem. Vamos ao segundo passo. Pastor, e quando eu estiver na boa consciência e o outro não tiver? O cara na fila do caixa, na fila do banco, a minha esposa, o meu marido, o meu filho que me tira do sério, o meu sei lá quem, o meu isso, o meu aquilo. E aí, como é que faz? Eita, glória a Deus. Deixa eu dizer, esse é o nosso maior desafio. E aqui está um dos grandes tópicos dessa aula. Jesus, quando ele veio pregando, Jesus foi o maior. Nós temos que correr para chegar pertinho dele. Jesus foi o maior que pisou nessa terra e pregou a estabilidade emocional. Ele falou: se te derem uma face, dê a outra. Ele estava numa cruz, devia dizer: os desgraçados vão mandar os anjos virem aqui acabar com vocês tudo, eu sou o Cristo. Rapaz, o que vocês estão falando lá embaixo? E dá fel para ele, crucifica, e fere o lateral, e faz isso, e faz aquilo, e a via dolorosa, e sobe com cruz, e derruba a cruz, levanta ele de novo, aquele negócio, como uma ovelha indo a matadouro, não abriu a sua boca. A história nos conta alguns homens, como Martin Luther King, que foi um homem que lutou pelos negros, que se levantou, e a causa de Martin Luther King nos Estados Unidos foi levantar a causa do negro, sabe, libertá-los desse lugar de opressão. Mas a ideia que ele passava para os seus, para a sua equipe, para os homens que iam militar a causa do negro era: nós mesmo sendo feridos, não feriremos. Uau! Mahatma Gandhi, quem conhece? Mahatma Gandhi também na Índia, foi a mesma coisa, a causa do negro, do opressor. Ele diz: nós também não feriremos, não abriremos a nossa boca. Homens que passaram e deixaram algumas marcas, que entenderam com Jesus e viram com Jesus, que não deveriam abrir a sua boca. Agora pensa num negócio difícil. Deus dos Hebreus, só se colar com durepox ou... Mas se um tem uma boa consciência e o outro não tem, aí você diz: esposa, filho, marido, o funcionário lá, filhinha, é assim que faz, te ensinei. E aí você vê que não está dentro do padrão. Então qual é a nossa maior guerra? Quando a gente se depara ou quando a gente encontra com essas coisas. O nosso maior exemplo foi Jesus, aquele que estabeleceu. Por isso a Bíblia diz, né, que a espada do Espírito é como uma espada que penetra na divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, emoções e intenções do coração. O que Jesus estava querendo dizer, ou o que a palavra na nova aliança veio dizer? Este é o tempo justamente da gente sondar as intenções. A lei, ela reprovava, ela via as atitudes, mas a graça, ela veio reprovando as intenções do coração.
Por quê? Porque Jesus foi o grande instaurador desse tempo. A cruz mostrou para nós que Ele era o maior homem que trabalhava o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio interior. Então, irmãos, ser libertos de pensamentos, de coisas que nos acometeram, que está dentro de nós, é um trabalho de formiga, mas que vale a pena e dá certo. Porque Jesus ensinou que muitas das vezes Ele foi ferido, mas não feriu. O que nós falamos aqui? Essas crianças, em nome de Jesus. O que nós falamos aqui? Todas as pessoas que são feridas, elas ferem. Só que agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a boa consciência ela chega, nós vamos começar a lutar com essa boa consciência e dizer: ainda que eu estou sendo ferido, não vale a pena ferir. E esse é o nosso maior desafio, irmãos. Esse é o nosso maior desafio. Amém? Então assim, nós temos que cuidar com essas prisões no nosso pensamento. Por quê? Olha aqui para mim. Feridas, dores, etc. geram uma má consciência. E essa má consciência traz distorções no pensamento. Essas distorções no pensamento, elas são extremamente graves. Por quê? Primeiro, que você sai do padrão bíblico. Saindo do padrão bíblico, você saiu fora da atmosfera de Deus. Segundo, isso vai ecoar em algum lugar, na sua casa, no seu trabalho, nos seus parentes, em algum lugar isso vai ecoar, não tem jeito. Você vai descarregar isso em algum lugar. E além de trazer a morte com o relacionamento com Deus, isso vai trazer a morte para você também, e a morte para os seus. Então quando a Bíblia diz lá, lembra lá do marido e da esposa, que quando eles estão brigando, eles vão lá orar e diz que a oração nem sobe, a oração não passa do teto, não é assim que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia nos ensina com esse princípio, que nós podemos fazer a aplicação do texto? A Bíblia nos ensina, irmãos, que todas as crateras, as feridas, elas fecham portais espirituais. Então quando eu pego o padrão aqui de uma mulher, uma esposa, e o homem, isso aqui norteia para nós, não apenas um homem e uma mulher, que também obviamente é a principal coisa que a Bíblia diz, mas todo e qualquer, irmãos, desavença, toda e qualquer diferença ou indiferença entre pessoas, isso fecha portais espirituais. Qual é a maior ferramenta que o diabo tem? Atacar isso aqui. Por quê? Porque quanto mais ele cria crateras na alma, no sentimento, menos portais espirituais abertos. Então olha aí para a sua casa. Se na sua casa tiver essas crateras, deixa de ser um portal espiritual aberto. Se a outra casa tiver essas crateras sentimentais, deixa de ser um portal aberto. O que Satanás quer? Que nenhuma casa, que nenhum lugar tenham portais espirituais abertos. Então, resumo disso: feridas fechadas dizem de ministérios abertos. Feridas abertas, ministérios fechados. Irmãos, pessoas que começam no ministério, mas com feridas, elas começam, mas não vão adiante. São estagnadas. Às vezes você pergunta: pastor, como é que fala, como é que prega? Irmão, só ser livre. Só ser livre. É só ser livre. Você fala igual um papagaio. É só ser livre. Ah, mas não consigo falar. Irmãos, a fala foi a principal coisa que Deus nos deu. Ah, não falo porque não tenho dom. Não falo porque não. Você não fala porque está em prisão, em cadeia. Isso mesmo. Então a partir de hoje, libere. As cadeias estão dentro de você. Você vai liberar a bondade de Deus sobre os outros. Você vai conseguir falar, irmão, sem parar. Porque dentro de você, irmãos, cadeias vão se romper. Você vai ter prazer em liberar, em falar aquilo, as obras, aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Jesus está fazendo, o quanto Ele é bom, a sua palavra. Amém? Então, ministérios fechados é por causa de feridas abertas. Não tem outro caminho. Pode até começar, mas não sai quase do lugar.
Ministérios que são alarmantes, que aumentam, que começam e vão, porque as feridas estão se fechando. Então, feridas fechadas, ministérios abertos. Feridas abertas, ministérios fechados. Então não culpe o pastor porque você não tem ministério. O que Deus quer é sarar as suas feridas, é libertar você ainda dessas cadeias emocionais. Amém? Irmãos, quando a gente fala de cadeias, quantas coisas nós temos na cabeça de cadeias? Tem gente que fala assim: eu sou gordinho. Aí uma tribulação porque é gordinho. Irmãos, ou você come menos, ou vai fazer uma corrida, ou dê glória a Deus que você é gordinho, irmão. E selva, bola para frente. Aí o outro fala que é o que? É magrinho. Não, mas eu sou magrinho, estou igual a vareta ali do bosque. Pô, um fala que é gordinho, o outro fala que é magrinho, o outro fala que é careca, o outro fala que tem muito cabelo, o outro fala que o cabelo é esticado. Mulher que tem cabelo liso quer ficar com cabelo encaracolado, aí fica fazendo assim. Aí que tem um cabelo encaracolado quer alisar. Não sei que diabo é isso, irmão. Cada um tem uma neurose. Desculpa, mas estamos numa escola. O que é branco queria ser preto, o que é preto quer ser amarelo, o que é amarelo quer ser roxo. Não entendo mais nada. É uma verdade. E a gente precisa entender, queridos, que se a gente for colocando tópicos aqui, nós temos inúmeros tópicos, inúmeros. É a verdade. Não é que eu acho que meu braço é grande, eu acho que meu braço é pequeno, eu acho que... Irmão, cada um acha um negócio. E aí a gente fala o quê? Existem feridas. Aí a gente fala, né? Feridas profundas na alma. Só que, irmãos, tem coisas tão pequenininhas que nos coloca dentro de uma cadeia tão grande que a gente não tem noção. Então eu estou indo desde a ferida lá, a cratera que foi aberta, que o diabo, ou que alguém abriu, ou que você mesmo foi procurar ela e caiu lá dentro, até coisas que, né, eu vou respeitar você, para você pode ser uma coisa muito grande, mas irmãos, que não é grande, para você que está muito grande, diminui isso em nome de Jesus, porque senão a gente não se liberta de pensamento. Qual é o pensamento que você acorda? Estou gordo, sou um gordo, pelo amor de Deus. Pastor, mas me respeita, é o meu pensamento. Sim, eu te respeito, só que eu estou te ajudando a sair desse buraco, que ele é tão pequenininho, você parou nele, estacionou nele. Irmãos, tem buraco tão grande aqui, irmão, você não tem noção. Graças a Deus você nunca passou por ele. O buraco da orfandade, do abandono, da traição, da rejeição, e assim vai. Irmãos, quem já foi rejeitado, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós seres humanos, após a queda, todos nós, não é só crise de identidade, todos nós temos a obsessão de sermos aceitos, todos. Uns mais, outros menos, porém, todos nós. É óbvio que você não vai chegar num lugar, as pessoas não querem falar para tu, vira as costas, e tu vai ficar lá, aqui, acenando para a pessoa te ver. Você fala, o cara virou as costas, não quer falar comigo, vou falar com o outro. Aí você cola onde? Com quem abriu o acesso para você, sim ou não? Então a gente vai desde essas questões pequenininhas até as maiores. Agora você pensa numa coisa comigo. O menininho lá que é órfão, com quem que ele vai colar? Com quem que ele vai se encontrar? Com as pessoas que têm as características parecidas e que vai abrir o acesso para ele. Por isso que existem os drogados. Quem é o menino drogado? Que achou liberdade, acesso, lugar aonde ele foi aceito. Amém? Não é a nossa concepção de cristão, mas a traição diz a mesma coisa. Se você for no mundo, tanto a mulher ou o homem que trai, é porque está sendo rejeitado dentro de casa. E não é só na esfera sexual não, às vezes é muito psicológico. Mas aqui cristão que fizer isso, eu tenho uma vara aqui, irmão, dá no lombo dele. O cristão é selva, irmão. Está sendo rejeitado, vai para a cruz, seja crucificado. E fica lá, então uma delícia essa cruz. Então, a rejeição, esses lugares, nós temos sim a questão de sermos aceitos, todos nós, sem exceção. O pastor, o bispo, o apóstolo,
né? Até os querubins queriam ser aceitos lá. Então todos nós, irmãos, temos esse desejo. Só que existem coisas que são naturais. Você chega numa loja, a pessoa não quer te atender, você vê que está lá, está amarrado no negócio, você fala, irmão, simplesmente eu vou embora, então eu vou para outra loja. Sim ou não? Você não me aceitou? Você não quer me atender? Eu quero comprar, tem 1 milhão aqui para comprar, você não quer? O que você faz? Ué, mas a pessoa não vem aqui, não me atende, não olha para minha cara, olhou com a cara feia e tudo mais, e já passou de questão comercial. Você fala, essa pessoa tem uma rejeição comigo, eu vou embora e vou para outra loja. Por quê? Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Só que todos nós, querido, nós temos isso, necessidade de ser aceitos, todos nós. O maior perigo, o maior problema é que quando isso se torna uma cratera dentro da gente, porque a gente não é aceito em vários lugares, em vários momentos, em várias situações, e isso vai se tornando o quê? Um espírito que vai, na verdade, nos tirando até mesmo do Cristo, até mesmo da casa do Senhor, e vai nos tirando de tudo que é lugar. Existem pessoas, irmãos, chegam aqui na igreja, elas falam, parece que eu estou um peixe fora d'água, não estou muito aceito. E o que é ser aceito? Conversamos, falamos, puxamos, chamamos para evento, não estou sendo muito aceito. Você vê que é uma dívida já na alma de ser aceito, porque a aceitação é um dos 3 áreas da identidade, falamos aqui na escola de cura. Só que além de a aceitação ser muitas vezes uma falta de identidade, quando ela está num estágio elevado, todos nós temos a necessidade de sermos aceitos. Então um filho, quando chega dentro de um lar, ele quer ser aceito. Quando ele chega numa escola, ele quer ser aceito. O marido, quando chega em casa, ele quer ser aceito pela esposa. A esposa tem que ser aceita pelo marido, e assim vai. Você chega numa loja, em qualquer lugar, é o nosso direito de ser aceito. Porém isso não pode se tornar uma cratera dentro da gente, irmãos. A gente tem a necessidade de ser visto, ou ser aceito, ou de ser endeusado muitas vezes, por A, por B, por C, por D, pelo pai, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo não sei quem. Isso já é uma crise de identidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A forma como você se vê, isso vai desenvolver e desencadear a sua estrutura de raciocínio. A estrutura que te dá raciocínio, como você pensa, como você vê. Porque se você se vê gordo, irmãos, o seu pensamento é só de gordo. Você vai passar na loja, vai ver aquelas calças daquele tamanho, já viu? Você fala, é para mim. E você tem a cintura desse tamanho. Aí você vê um desse tamanho, você fala, é para mim. Porque a sua cabeça está na estrutura de raciocínio. E a gente já entra numa fantasia. Então, irmão, se libertar sentimentalmente de pensamentos, de lembranças, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa cruel, mas ela é necessária, ela tem que acontecer. Você não vai se esquecer, já falamos aqui, Deus não tira a consciência de ninguém, Deus não dá amnésia para ninguém. Só que nós temos a capacidade de lembrar e de ter uma certa lembrança de algumas coisas, mas isso não nos causa mais dor. E é o que nós precisamos. Amém? Deixa eu dizer, sentimentos na vida do homem são infindáveis. Não, agora eu vim na escola aqui, você liberta desse sentimento que eu tenho aqui, que eu passei com fulano, passei com meu pai, passei com a minha mulher, passei com meu marido, você liberta e pronto. Ei, sentimentos são infindáveis. Você vai sair por essa porta, amanhã você pode ter um outro sentimento que vai estar te acometendo, ou chegar para você uma situação que vai gerar um sentimento em você. Então não tem como, nós precisamos saber lidar com isso. Senão nós vamos viver dentro de uma cadeia a vida inteira. Amém? Outra coisa que sempre pensamos, eu tenho um sentimento ruim, o que eu faço? Eu vou mudar o plano, porque se eu mudar o plano, eu saio desse sentimento. Não, o sentimento não é algo externo, é algo que está dentro de você. Então você diz assim, eu vou mudar de bairro, aí talvez eu saia o sentimento. Não vai sair, porque está dentro de você. Eu vou mudar de cidade, não vai sair. Eu vou mudar de país, não vai sair, porque o sentimento está aqui dentro de você. Você vai carregar ele debaixo do braço aqui, ó. E você diz, não, agora eu consegui. Não conseguiu, porque ele está dentro de você. É óbvio que existem algumas situações, né, como por exemplo, pessoa que perdeu um filho, Deus me livre e guarde. É óbvio que ela vai mudar de casa, né, irmão?
Porque ela vai chegar naquela casa, ela vai ter lembranças e etc. O que vai ajudar ela, e vai ajudar bastante, é sair para uma outra casa, um outro apartamento, ou até um outro bairro, sim. É uma coisa em exceção. Agora, irmão, muitas das coisas que nós sofremos, não adianta mudar a geografia, não adianta mudar o tipo de coisa, não adianta mudar muitas coisas, porque o que tem que ser liberto está aqui dentro. O que tem que ser liberto é o sentimento que está aqui dentro. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nós somos de fato, irmãos, fugitivos de sentimentos. Nós não queremos resolver o sentimento, nós fugimos dele todos os dias. Nós corremos desses pensamentos e sentimentos todos os dias. Nós não enfrentamos. Porque enfrentar dói. E como eu vou ser liberto, irmãos? Enfrentando, não tem jeito, eu preciso saber lidar com isso. Então às vezes eu mudo até de país, irmãos, mas não adianta, o negócio eu estou carregando aqui dentro de mim. Quando eu consigo lidar aqui dentro, você vai ver que mesmo mudando de cidade, de país ou de bairro, seja o que for, você, irmãos, vai conseguir lidar melhor com as situações quando elas são tratadas aqui dentro. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus ele nos ensinou, que foi o maior ensinamento de Jesus, não revidar, não reagir, e sermos libertos nas coisas sentimentais que estão dentro de nós, a graça nos ensinou isso. Você já percebeu que quando você, vamos supor, um dia o seu pai te bateu, você tomou uma boa de uma surra. Quem lembra de uma boa de uma surra aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, dói em você? Muitas eu nem lembro. Acho que eu lembro, às vezes foi cômica. Meu pai me batendo com um chinelo que não doía, e meu irmão rindo e fingindo que estava chorando. E eu falo para ele até hoje: você tem que pedir perdão para o seu pai, eu e tu, porque a gente estava em pecado. E a gente, e batendo nos dois juntos. E aí as outras que eu lembro, doeu, mas até vara passou em mim, irmão. Vara mesmo de goiabeira. Irmão, não sinto mais nada. Porque o que pegou aqui no físico. Irmãos, por que a dor da alma ela é devastadora? Ela consome, ela corrói. Por que a gente apanhou tanto às vezes do lado de fora, irmãos, e tu não lembra, ainda que você lembre, você ri hoje. E a gente não ri do que a gente passou na alma, a gente chora, e chora de verdade. Por isso Jesus veio nos ensinando, não revidou em nenhum momento, para mostrar o quão livre ele era por dentro. Os seus opressores, foi esbofeteado, foi rejeitado, foi cuspido, foi crucificado, e não abriu a sua boca. Sabe por quê, irmãos? Jesus sabia o que ele veio fazer, e o senso da eternidade estava em Jesus como em ninguém, que ele tinha que cumprir esse propósito, e o propósito dele era a morte. Hoje a gente quer propósito, né? Um grande ministério, tantos seguidores no Instagram, e sei lá o que, e o propósito de Jesus era ir para a cruz, ser crucificado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As dores que nós tivemos no físico, as dores que nós passamos, elas não chegam nem perto daquilo que passamos aqui dentro. Marcas, cicatrizes estão dentro de nós, que às vezes nos consomem até os dias de hoje. Já tem 10, 15, 20 anos e continua nos consumindo. Sabe por quê, querido? Eu quero dizer para você uma coisa: enquanto nós não sabemos lidar com isso, lembra que falamos lá, pensarmos no senso de eternidade, e começarmos a pensar como a estrutura, como o padrão de Deus estabeleceu, para nós, para a criação, para toda a história da humanidade, como tudo começou e como tudo vai se findar, nós nunca vamos sair disso aqui, dessa esfera miserável, irmãos. Você liga a televisão, cada dia tem o quê? Uma notícia negativa, ruim, passando de morte, traição, desgraça,
E não acaba, irmãos, e não vai acabar, e só vai aumentar. E nós, irmãos, como filhos de Deus, o que nós temos vivenciado? Posso dizer uma coisa para você? Toda a história que nós atravessamos, Deus sabia ou não sabia? Toda a história que nós atravessamos, Deus sabia. Por que Deus não bloqueou? Porque a história da construção da vida do homem, Deus não vai parar muitas coisas, porque o propósito de Deus é eternidade. Agora, se houve uma permissão, Deus sabia. Irmão, se Deus sabia, é para que você pudesse pegar isso, irmãos, e fazer disso uma história. Não tem outra coisa. Porque um curado, ele cura o outro. Porque um liberto, liberta o outro. Hoje nós fomos, né, Humberto, lá na chácara. Eu estava meio fora do ar, porque eu cheguei ali, estava pensando, o Humberto falou um pouco da história dele. Eu estava pensando, irmãos, o dia que eu entrei lá no Ser Livre, em Araguari, o Humberto estava lá, e eu estava pensando, rapaz, eu fui lá, e pela misericórdia de Deus, estava andando na rua, e Deus falou, vai lá no Ser Livre. Eu falei, Senhor, vai lá no Ser Livre agora. Eu peguei o carro, irmãos, estava trabalhando, deixei e fui lá no Ser Livre. Quando cheguei lá, o Humberto estava lá na capela, lembro até hoje, lá em cima. E o quanto que meu coração se alegrou da gente chegar hoje, e os olhos dele brilhavam, dizendo, nós vamos fazer um retiro aqui para moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, e vai ser assim, pastor, vamos fazer assim. Irmãos, eu estava fora do ar ali, ele falando, eu estava fora do ar, eu pensando nele, né? Ainda que alguns não tenham uma boa consciência, né, Humberto? Eu falo isso porque eu sei que ele é livre, e as pessoas falam, Humberto faz coisa boa, porque ele tira a gente da rua. Se não tivesse quem cuidasse dele, irmãos, ele não tirava ninguém da rua, ele estava na rua. Isso é uma boa consciência. Mas enfim, esse é outro assunto. Mas quando, irmãos, a gente estava ali, estamos juntos. Quando ele estava ali, ele falando, os olhos dele assim, ele brilhando, e falando assim, vai ser assim, pastor, aqui assim, eu falo, cara, que coisa violenta. E aí, Humberto, você não sabe, mas naquele momento eu me lembrei, irmãos, da dor que eu passei, da separação dos meus pais. Irmãos, naquele dia a vontade era de sumir do mapa, desaparecer. Quem me segurou pelo coração foi meu irmão. Você não vai a lugar nenhum. Foi, rapaz, o dia que você me soltar que eu sumo, ninguém vai me ver, nem pai, nem mãe, ninguém. E aí, irmãos, eu me permiti ser curado. Eu lembro que a pastora, a gente fez veredas antigas da Lagoinha, muito tempo atrás. Eu sempre fui um menino muito explosivo, e aquela explosão que eu tinha, aquela raiva, às vezes eu brigava, eu metia a mão na cara dos outros, eu era louco. Se você ver o pastor hoje meio louco, irmão, você não me conheceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E eu falava, e lá, irmãos, com o pastor Milton Silas, eu lembro até hoje, eu fui conversando com ele num dia daquele, um dos seminários de cura interior, veredas antigas, a gente sempre trabalhou, sempre fez essas coisas, sempre gostei. Eu descobri, irmãos, que toda aquela raiva, aquele estresse, tudo que eu tinha, foi no dia que eu rompi o casamento do meu pai e da minha mãe. E ali ele detectou aquilo, ele começou a falar aquilo para mim, comecei a chorar muito. Ele falou para mim assim, Deus a partir de agora vai começar a tratar isso na sua vida, começar a curar você. E eu vi, irmãos, progressivo, isso a cada dia vem aumentando. Irmãos, hoje eu suporto coisas que eu não suportaria nem aqui, nem na China, irmão. Não suportaria de jeito nenhum. Hoje eu suporto coisas, às vezes, irmãos, às vezes eu me calo, às vezes eu fico quieto, às vezes eu observo, às vezes eu vejo. Irmãos, que eu não chegava nem perto disso. Mas a gente descobriu onde isso foi detectado, onde toda a explosão que eu tinha, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me permiti ser liberto de um sentimento que eu carregava de morte dentro de mim. Porque o meu sentimento com 14 anos de vida era parar minha vida, era sumir, desaparecer. E eu me permiti ser liberto desse sentimento que me acometia.
E quando eu me lembrei do Humberto lá, eu me lembrei que um que se permite ser curado ou liberto, cura e liberta o outro. E assim vai sendo, e assim como ele está fazendo com os homens da rua. E é uma cadeia. Agora, se a gente não se permite ser, sua casa será uma ruína, uma destruição, seus filhos serão uma destruição, sua igreja, seu ministério, sua vida, seu trabalho, tudo será uma ruína, uma destruição. Irmãos, não tem outro caminho. Se você diz, não pastor, agora eu vou sair dessa aula aqui, eu estou liberto em nome de Deus, sentimento. Se não for uma verdade, você vai tirar daqui, vai botar debaixo do braço. Aonde você for, irmão, você vai caminhar com você. E em momentos de instabilidade, isso vai pegar você de novo. Ou então, ou a gente acredita no poder da palavra do Cristo, o nosso senso de eternidade diz que isso aqui é passageiro, a dor aqui é ferrenha, a dor é desgraçada, mas eu não nasci para dor, eu nasci para a eternidade. Se a gente, irmãos, não for deslocado, entrar dentro de um elevador e subir para esse lugar, você não sai desse lugar nunca. Ah, pastor, não tem pastor, irmão. Entra no teu quarto até que você seja liberto disso. Por quê? Porque nós precisamos de uma boa consciência para ter um bom relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com o mundo. Precisamos de uma boa consciência, senão a gente destrói tudo com as próprias mãos. O padrão é de Deus. Se você é funcionário, qual é o seu papel? Obedecer seu patrão. Se você é ovelha, qual é o seu papel? Está junto do pastor, porque se não está junto é ovelha rebelde. Se você é esposa, qual é o seu papel? Submissão ao seu marido. Não tem mais, submissão. Casou? Submete, ponto final. Então não casasse. Marido, qual é o seu papel? Amar. Pastor, mas você já viu aquelas rosas? Tem a rosa, tem uns espinhos. Parece que a gente vai lá e se espeta. Você não casou? Se espeta então, irmão, sangra. Fazer o quê? Que isso, pastor? É isso mesmo, porque esse é o padrão. Então a Bíblia ensina sobre o patrão, sobre isso, sobre o funcionário. Até o Lula, irmão, está vindo aí, ó. O Lalá. A Bíblia diz aqui: orai pelas autoridades. Não vai ganhar, né, irmão? Mas se ganhasse, Senhor, abençoa o Lalá. Tem que ser liberto, irmão. Mas o cara roubou, fez, aconteceu, quebrou o país, foi embora, mandou, né, para os países latinos, ele fez isso. Se ele subiu lá e presidente, orai pelas autoridades. Esse é o padrão. Por isso que até politicamente nós temos que saber militar. Eu não posso ficar falando, Lula isso, Lula aquilo, Lula é um desgraçado, é um miserável, é isso aqui. Eu não posso, irmãos, eu não posso. Como cristão não posso. Eu tenho princípios que vão me nortear no sentido de quê? De falar, ó cara, politicamente, assim como o Bolsonaro está no poder hoje, tudo que o Bolsonaro faz é certo? Não. Concordo com tudo? Não. Mas óbvio que não tem nem comparação. Agora, porque o Lula ele quer roubar e quer fazer, irmãos, eu não posso xingar ele. Eu posso falar, ó, o que o Lula está fazendo aqui é errado, é isso aqui não é governabilidade, e tal, não é certo, tal. Mas, irmão, não pode ficar xingando, fazendo gracinha, etc. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades. Isso é padrão, isso é uma boa consciência. Você está entendendo que se o mundo tivesse isso aqui, o mundo era outro, a igreja era outra, os lares, as casas eram outras. Como eu acabei de dizer, pega um marido e uma esposa para a gente tratar. Irmãos, só falta isso aqui. Porque é o que? Guerra.
Porque é ele, porque é culpa dele, porque é culpa dela. Mas, meu Deus do céu, quem é que tem uma boa consciência aqui para dizer Então, querido, deixa eu dizer, liberta-se de dores, feridas, através do senso da eternidade. Sai desse aprisionamento de mente, esses espíritos que aprisionam a sua mente, essas cadeias que você está preso, porque não tem outro caminho. Irmãos, estamos indo para o final. Parece que às vezes a gente gosta. Já falei isso aqui, vou repetir. Parece que a gente ama estar nesse lugar, irmãos. A gente fala, estou sentindo uma dor aqui, porque sabe, o fulano fez ali, e porque o Fábio fez, ele fez, e porque ele fez, então eu tenho que ficar sentindo aqui, ó. Porque se ele não tivesse feito, eu não queria sentir. Mas se ele me fez um mal terrível, eu quero sentir aqui, eu quero sentir porque eu quero ficar olhando na cara dele e falar, olha, eu estou sentindo porque ele fez. Assim, irmãos, a gente faz com os outros, faz com o marido, faz com o filho, faz com o pai, faz com todo mundo. Porque ele fez, eu quero sentir. E a gente gosta de ficar sentindo. O que nós falamos no final da aula passada? Janelas da alma. A gente é que faz isso aqui, ó. Vem para dentro. Quando chega aqui dentro, fica processando. O que acontece? Só vai aumentando o sentimento, a vontade, o desejo, as coisas que nós vamos tendo. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter um dever de casa. Se autoanalisar por um tempo. É bom ficar ouvindo o pastor aqui. Eu quero ver a sua prática a partir de hoje. E eu vou dizer, nos gabinetes que nós estamos tendo aqui, irmãos, atendimento, cada dia mais é só isso aqui, irmão. Você estava na curso, então pega a aula lá e vai ver. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque não tem sentido a gente ser ministrado, ser tocado. Parece que tudo é muito lindo, floreado, quando a gente está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É tempo da gente botar em prática, irmão. Porque ninguém quer ter sentimento mau, sentimento ruim. E sentimentos que existem, sentimentos que estão dentro de nós, sentimentos que nos acometeram. Quem gostou um dia na vida de ser abandonado? Ninguém. Quem gostou de ser traído? Ninguém. Quem gostou que fizeram chacota com você? Ninguém. Ninguém gosta desses sentimentos. Ah, mas o diabo, deixa eu dizer, não é o diabo, é o ser humano. Esse é o ser humano. E mais um motivo para você se levantar, mais um motivo para você entender. Ah, porque o diabo, porque Deus, irmão, deixa eu dizer, o ser humano tem esse poder de decidir ser ruim. Miqueias capítulo 2, intentam o mal, e ao acordar, eles o executam. Intentam o mal. Tem gente que é perversa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós precisamos colocar tudo o que temos ouvido aqui em prática. Janelas da alma, elas podem começar a deletar tudo que entra dentro da gente. Mas se um dia entrou, se um dia está habitando dentro de você, irmãos, a forma de libertar essas coisas é o nosso senso de eternidade. Não tem jeito. Existem lacunas. Eu atendi pessoas, irmãos, pensando até em suicídio, por causa de traição. Eu quero me suicidar. Eu falei, você não vai se suicidar, mas eu quero, não aguento a dor. A forma como eu trouxe essa pessoa de volta, irmãos, foi pelo senso de eternidade. Falei mesmo, eu falei, quem é a outra pessoa? Levei essa pessoa a um senso, irmãos, de eternidade. Eu conversava isso com o Lima outro dia. A gente não pode nem falar muita coisa aqui, porque senão fica difícil. Nem todos vão compreender. Uma delas é, na eternidade, num caso, nem se dá em casamento. Você está com dor por quê? O negócio é sério. Pastor, então é um escape, não é uma mente escapista, é uma mente de eternidade. Porque deixa eu dizer, para a gente ir para o final agora, perdão é a porta de libertar todo o cativeiro de sentimentos. Perdão. Meu pai fez comigo, meu marido fez comigo, minha esposa fez comigo, meu filho fez comigo, meu patrão fez comigo. Perdão é a porta que você libera
todos os sentimentos que estão em cativeiro. Esse é o caminho. Agora deixa eu dizer, pensa numa coisa, você não vai liberar só perdão para que essa pessoa esteja bem. Quando você libera perdão, você está bem. É isso que você não entendeu ainda. Você libera perdão não é para que a outra pessoa viva, é para que você viva. Porque se você não liberar perdão, é você que vai morrer, não é outra pessoa. Porque deixa eu dizer, sabe quem sente? Não é quem fez, é quem foi acometido. Porque quem fez não sente na maioria das vezes, mas quem foi acometido sente. Então se você não libera o perdão, quem morre é você, não é o outro. Então você tem que liberar, não tem jeito. Fácil? Não. Mais possível? Sim. Então você tem que libertar a sua alma do cativeiro, querido. A porta é o perdão, não tem jeito. Então você tem que perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o filho, perdoar a esposa, perdoar o marido, perdoar o patrão, perdoar o fulano. Irmãos, nós temos coisas tão terríveis. Você imagina uma mãe que tem que perdoar um cara que matou o seu filho. Já pensou nisso? Lembra dos gordinhos? Por que ficar preso no gordinho se a gente tem pensamentos tão terríveis que acometem pessoas próximas de nós? Se você já deve ter visto na televisão uma mãe olhar para um cara que matou o seu filho e dizer: ó, eu perdoo ele. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou a gente sobe o elevador para a eternidade, irmãos, ou a gente nunca sai desse lugar. Porque o pensamento dessa terra aqui é a gente querer ficar nesse pensamento, morar nesse lugar. Amém? Eu quero acabar com você só falando algo aqui sobre o perdão e a gente termina. Porque, irmãos, tudo isso se instala na mente do homem, está instalado, os pensamentos, sabe, as coisas ruins, essas más intenções, elas estão instaladas em nossos pensamentos. E muitas vezes tudo isso está alicerçado na ferida. Claro que o mau pensamento está alicerçado na ferida. A base é a ferida, não tem jeito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não fez ainda, você vai fazer. Uma coisa que eu prego muito, Tiago 5,16, você já deve até ter ouvido falar, fala que confessando as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A falta de perdão, ela é a aglomeração de demônios. Você ouviu isso? A falta de perdão é a aglomeração de demônios. A Bíblia conta uma história em Mateus 18, 23. A partir na verdade do 32, está falando sobre os verdugos. A falta de perdão atraiu os verdugos, são espíritos atormentadores. Escuta, a falta de perdão, de libertar de pensamentos cativos, levam pessoas à loucura até ao manicômio. Pessoas são instaladas em estados psicológicos de forma tão terríveis por causa da falta de perdão. Então deixa eu dizer, não é uma escolha, é uma obrigação. Perdoar não é mais uma escolha, ok? Pessoas hoje estão vivendo, irmãos, insanidade mental, estão ligadas à falta de perdão. Por isso Tiago termina aqui, 5,16 diz: confessando as vossas culpas e os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. O que a gente faz? Eu confesso o pecado a Deus para ser perdoado, mas eu confesso ao irmão para ser sarado. Escuta, se você não fez ainda, você precisa procurar alguém. Pode ser o pastor, pode ser
algum amigo de confiança que esteja firme, que saiba lidar com a situação, mas você precisa botar essas coisas para fora. Porque, irmãos, não existe cura sem confissão. Você não consegue se libertar desse pensamento, esse cativeiro, sem você colocar para fora. O princípio de Tiago 5,16 nos liberta do cativeiro de pensamentos. Amém? Glória a Deus. Isso não é uma estratégia, isso não é um jeito, isso ninguém quer manipular a sua vida, saber da sua vida. Isso é uma forma de ser curado. Pessoas são livres quando elas colocam sentimentos, pressões, essas feridas, essas dores, ela coloca para fora, ela confessa, ela fala, ela compartilha, isso traz cura para o interior. Enquanto você guarda, acontece o que Davi disse: enquanto eu guardei, apodreceram os meus ossos. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. O fim do mandamento é uma boa consciência. A partir de hoje nós vamos nortear nossa consciência. A partir de hoje nós vamos ver, realmente eu estava errado. Realmente, esposa, eu estou errado. Realmente, marido, eu estou errado. Gente, alguém segura essas crianças, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Choque alamandará bastori alamanás. Espírito Santo, nós quebramos toda a distração desse ambiente, Senhor. Nós quebramos todo o espírito roubador, Pai, de atenção, de sementes. E sim, sempre pessoas intensas recebem mais, Pai. Nesse momento nós alinhamos esse ambiente e entramos, Pai, debaixo da submissão do Teu Espírito. A Tua palavra, Deus, ela não volta vazia, Senhor. Antes ela surte o efeito para o qual ela está sendo liberada, Senhor. Deus, nesse momento nós colocamos o nosso coração, nossa vida, Pai, nessa segunda aula. Feridas, Pai, têm roubado uma boa consciência. Ninguém, Pai, que não tem uma boa consciência não consegue nem mesmo detectar os pensamentos que matam ela, Pai. Só alguém com uma boa consciência consegue detectar pensamentos que a destroem. Somente pessoas com uma consciência pura, Pai, conseguem ver o padrão estabelecido por Ti, Senhor. Por isso Eva não conseguiu mais ver nenhum padrão, porque ela foi acometida pela serpente. O padrão dela estava fora de Deus. Pai, essa falta de consciência, ou a má consciência, tem nos roubado de sermos livres de pensamentos, de sentimentos ruins, Pai, que destroem a nossa vida, o nosso interior. Mas o fim do mandamento é uma boa consciência, porque uma boa consciência nos faz, Pai, dividir alma e espírito. Uma boa consciência faz olharmos para dentro de nós e termos uma análise certa do que de fato é de Deus e do que não é de Deus. Uma boa consciência, Pai, nós conseguimos eliminar pensamentos tóxicos que entulham a nossa alma, Senhor.
Por isso leva-nos, Deus, a esse lugar, Pai, de cura, para que as feridas, Pai, não matem a boa consciência, porque a boa consciência nos faz dividir pensamentos tóxicos e tirar e eliminar de dentro de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, fomos acometidos de tantas coisas que maculam, Pai, a nossa identidade, que maculam o nosso interior, que maculam a nossa sanidade interior, Pai, a nossa sanidade mental. Quantas coisas, Pai, que chegaram até nós, tentam nos destruir pelo lado de dentro, Senhor. Como falamos aqui, Deus, coisas que nos pegaram pelo lado de fora, hoje nem lembramos mais, Senhor. Mas as coisas que nos acometeram pelo lado de dentro, Pai, vem como uma ferrugem, Pai, corroendo o nosso interior. E aonde se tem, Pai, pensamentos tóxicos, aonde se tem, Pai, pensamentos incorretos, fora do padrão, portais espirituais são fechados. Por isso nós temos tantos lares, Pai, com portais fechados, por falta, Pai, de uma boa consciência. Nós temos tantas pessoas solteiras, jovens, até mesmo crianças, Pai, com portais fechados, por causa da falta, Deus, de uma boa consciência. Rei alabastou que alamandará balabastor e alamandaracás. Nessa última aula, Pai, de libertação sentimental, nós submetemos a nossa alma, submetemos o nosso interior a Ti, Senhor. Pai, que a nossa alma possa gritar, como disse o salmista: porque te abates, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim. Davi dizia isso, Pai, nos maiores agitação da sua alma. Davi dizia: por que te abates, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Certo que futuramente ela louvará o Senhor. Davi estava dizendo, Pai, que estava liberando todo pensamento tóxico, todo sentimento de culpa, tudo aquilo que atraía, Pai, um cativeiro da sua alma. E ele diz que certamente ela louvará o Senhor futuramente. Davi estava se libertando de pensamentos sentimentais tóxicos, maus. E assim nós fazemos, Pai, nessa noite. Livra a nossa alma do cativeiro, Pai. Calai turi alamandarabasturi alamanás. Mantida, minha alma, porque Pai, em nome de Jesus, entrar, Senhor, num buraco, num cativeiro não é a solução. Suicídio não é a solução. A tristeza não é a solução. O afastamento não é a solução, porque isso só nos levará para um lugar de morte. Mas quando o senso da eternidade nos toma, nós vamos descobrir, Pai, que nós estamos de passagem no mundo covarde. Nós estamos de passagem num mundo, Pai, tão cruel. Nós estamos de passagem. E em breve nós estaremos face a face contigo, Senhor. Não tem outro jeito, é isso mesmo. Nos submetemos a este lugar, a esse pensamento, ao pensamento de eternidade. Se um dia fomos feridos, Senhor, nós liberamos essas pessoas da nossa vida. Se um dia fomos acometidos de tamanho ferida, Pai,
Se pessoas abriram crateras dentro de nós, nós liberamos essas pessoas. Se um dia, Pai, nós procuramos, Pai, esse buraco, essa cratera sentimental, nós precisamos perdoar a nós mesmos, Pai. Nós liberamos a nós mesmos, nós liberamos, perdoamos a nós mesmos. Nós perdoamos a nossa vida, as nossas decisões, atitudes que nos levaram para esse lugar. Muitos, Pai, não querem falar sobre isso porque dói. Outros não querem falar porque eles mesmos acometeram pessoas de dor. Mas a verdade é que nós precisamos ser libertos dos sentimentos e dos pensamentos cruéis que matam, Pai, a nosso interior, a nossa vida, que subjugam o nosso interior. Por isso nós falamos sobre isso sim, Pai, porque nós precisamos ser libertos, Deus. Nós precisamos ser libertos do sentimento da orfandade, da bastardia, do sentimento, Pai, da rejeição, do sentimento, Pai, da traição, da covardia, do sentimento, Pai, que bateu a nossa porta e se instalou na nossa alma e tornou a nossa alma cativa, o nosso sentimento, pensamento cativo. Tudo o que pensamos é sobre o cativeiro. Os nossos sentimentos não são mais sentimentos de alegria, sentimentos de gozo, de regozijo, mas são sentimentos de cativeiro. Porque, Pai, os roubadores da alegria chegaram um dia na nossa vida. Os roubadores, Pai, de pensamentos bons chegaram, as feridas, a dor chegou um dia e bateu a porta. Nós eliminamos agora toda a toxicidade. Nós liberamos agora do nosso coração, do nosso interior. Nós liberamos agora. Se um dia fomos acometidos, acometemos aos outros, nós liberamos sentimentos agora em nome de Jesus. Nossa alma não é mais cativa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me conta do teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu amor, no seu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, se assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sim, Senhor. Louvamos a Ti, Pai. Te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz e apacentar o nosso coração e o nosso interior, Senhor. Apacenta-nos por dentro e por fora, Pai. Apacenta o nosso coração. Ah, Tu és o bom pastor, Senhor. Apacenta-nos por dentro, Senhor. Pai, que a nossa alma submeta-se ao Espírito, Pai. Um Espírito que está pronto, que está forte, que está conectado com as realidades espirituais, com a Tua palavra liberada. É esse Espírito, Pai, que está dentro de nós. Nós, Pai, possamos ser batizados nessa boa consciência. Só uma boa consciência, Pai, elimina os pensamentos tóxicos, só. Mas as feridas, Pai, não podem roubar mais uma boa consciência. Queremos eliminar, Deus, essas feridas, fechá-las, para termos uma boa consciência, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até domingo, em nome de Jesus. Mentira.